pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, vocês e suas famílias. Então, neste vídeo que eu estou preparando aqui para vocês, eu vou apresentar a explicação da matéria que vai cair no simulado, tá? Vou aproveitar e vou corrigir também a revisão, e aí vocês vão poder tirar dúvidas aqui, e caso as dúvidas não sejam tiradas todas aqui pelo vídeo, vocês podem me mandar mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá. Então eu tô usando o mesmo material que vocês receberam, tá? Eu vou fazer toda a explicação em cima dele, daquele de revisão. Então a gente vai começar com a revisão de conjunções e orações coordenadas. E aí eu vou lendo aqui como se a gente estivesse na aula, né? E vou explicando para vocês. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui um textinho, né? Vamos iniciar a nossa revisão relembrando as conjunções coordenativas. Lembra-se delas, né? Porque a gente já ouviu essa matéria em duas apostilas anteriores, né? Elas apresentam 5 tipos diferentes, né? São 5 tipos diferentes. Aí eu coloquei um textinho aqui, ó, porque as conjunções usualmente conectam ideias. Então, o nome de conjunção, com é junto, né? Então, elas vão juntar ideias nas frases e atribuir significado distinto, né? Significados diferentes. Cada conjunção tem o seu significado específico, que a gente vai ver aqui mais a seguir. Então, vamos continuar. As conjunções coordenativas ligam orações independentes. O que são orações independentes? São aquelas que não precisam da outra para existir. Se eu falo assim, eu gosto de cantar e dançar, cantar, dançar são 2 ações diferentes, são 2 orações. Lembra que orações são verbos, né? São aqueles verbos que indicam uma ação que a pessoa está fazendo. Então, quando eu digo gosto de cantar e dançar, cantar é uma coisa, dançar é outra. Então, são independentes, ok? E essas orações são chamadas coordenadas, né? As orações que são independentes. E aí são elas. A primeira, aditivas. O nome já fala de aditiva, de adição. Lembra de adição de matemática lá da Luciana, da professora? Conjunções que expressam sentido ou valor semântico. O que é valor semântico, professora? Valor semântico é tudo que expressa sentido, é todo o sentido daquela conjunção. Se eu falo, gosto de pizza e refrigerante. Não, vou mudar. Gosto de pizza e hambúrguer. O E que está unindo as duas, não está unindo, eu gosto de 2 coisas. Esse valor semântico, se eu perguntar para você, gente, qual é o valor semântico do E aí? É valor de soma, né? De adição, tá somando. Somente isso, tá? Então, o valor semântico aqui da aditiva é soma, adição de ideias, né? Vai sempre somar ideias. Aí eu coloquei uns exemplos. No período de isolamento, eu ajudo em casa, uma coisa que eu faço. E, olha o E aí unindo. Estudo as apostilas. 2 coisas que eu faço aqui, certo? Aí eu dei uma explicaçãozinha, ó. Nesse período composto, a conjunção e está ligando 2 orações. Orações que a personagem faz no período de isolamento. Ela ajuda em casa, como também estuda as apostilas. 2 coisas e o e está fazendo essa união dos 2. Perfeito? Vamos continuar. A segunda oração, em que vem depois da conjunção, que é estuda as apostilas, né? Que vem depois do e, chamamos de oração coordenada aditiva, porque ela vem coladinha, grudadinha na conjunção. Então, se ela vem grudadinha na conjunção, ela vai ser aquela oração que vai ser coordenada, né? E vai ser aditiva porque vem depois do e, tá? E a gente também chama ela de sindética, lembra? Que a sindética vem com o síndeto, vem com a conjunção. Então, se você vir em algum lugar, oração coordenada, sindética, aditiva, tá certo também, ok? E a primeira, ajuda em casa, que vem antes da conjunção, chamamos de oração coordenada assindética. Lembra que na apostila passada eu expliquei? A assindética, esse A aqui, ó, significa não. Ela não tem conjunção, ela vem antes da conjunção. E a sindética vem depois. Ok? Vamos continuar. Outras conjunções aditivas aqui para vocês poderem ter conhecimento. Ó, além do e, a gente tem nem. Ó, não gosto nem de giló, nem de maxixe. É mentira, eu gosto dos 2. Nem de giló, nem maxixe. 2 coisas que eu não gosto. Então, somam 2 coisas. Como também, mas também e outras também. E outras
tá? E outras muitas que tem, tá bom? Eu apresentei as que vão aparecer mais, ok? Continuando. Aí eu coloquei até para vocês aqui como aparece, como a gente utiliza, assim, como os autores, os escritores utilizam as conjunções nos textos deles, ó. No caso aqui é uma poesia, né, do Elias José, desculpa. Insônia, vou ler para vocês, ó. Perdi o sono e me reviro na cama e roo unhas e coço a cabeça e passo a mão nos olhos e imagino mil bobagens e fico irritado e qualquer barulho me amedronta. E aí é que o sono não vem. Então é como ele está contando como é que a pessoa fica no estado de insônia, né? Quando você não tem sono, você fica assim, exatamente assim. E aí ele vai dizendo, colocando vários eis aqui, ó, para somar tudo que acontece com ele quando ele fica com insônia, né? Aí eu coloquei exatamente isso, ó, no poema Insônia, o ator Elias José faz uma costura. Então ele vai costurando, né, as ações que a personagem está fazendo em razão da sua falta de sono. E vai usando a conjunção aditiva e, com sentido, né, com valor semântico de soma, adição de ideias. Perfeito? Vamos continuar? A segunda conjunção e a segunda oração que a gente vai ter conhecimento aqui é a adversativa, né? E aí vamos lá, conjunções que expressam sentido, valor semântico de oposição, de ideia contrária, de contrário ali, de quebra de expectativa. Quando eu falo assim, gosto de você, mas, e depois do mais você vai quebrar a expectativa do que vem antes, ó. Gosto de você, mas tenho que ir embora. Ué, não entendi. Por que vai ter que ir embora? Você gosta de mim, não é? Quebrou a expectativa, ideia oposta, perfeito? Então vamos ler essa tirinha aqui do menininho e do sapo. A gente procura por boas notícias. Isso é o pai falando para ele. Mas não é fácil de encontrar. E aí o menininho fala para ele, e se nós fizermos as boas notícias? Né? Tá dando uma ideia para ele aí. E é dando uma mensagem pra gente também, né? A gente só quer ter boas notícias, mas a gente também não tenta fazer o bem pro outro para essas notícias boas virem para nós, né? E aí, aqui você percebe na fala do pai dele, ó, que ele começa lá, a gente procura por boas notícias, perfeito. Mas, aí você já sabe que depois do mais vem uma ideia oposta. Não é fácil de encontrar, né? Ultimamente, então, tá difícil, né? Mas a gente vai conseguir fazer as boas notícias. Então, vamos lá para a explicação, subir um pouquinho. Na tirinha acima, o personagem diz, a gente procura por boas notícias, mas não é fácil de encontrar. Então, a conjunção adversativa mais apresenta uma oração que está em oposição à primeira, né? Ideias diferentes, ideias contrárias. Então, podemos classificar a oração sublinhada como coordenada, sindética, né? Porque tem o mais ali antes, e adversativa. Perfeito? A oração que vem antes do mais, ela vai ser classificada como coordenada assindética, porque não tem conjunção, né? Outras conjunções adversativas aqui para vocês tomarem conhecimento, ó. O mais, é que a gente já viu, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia e outros. E lembrando para vocês uma coisa importante, antes do mais, sempre virá uma vírgula, tá? Sempre virá vírgula antes do mais, do porém, dessas orações adversativas. Perfeito? Vamos continuar aqui. Lembrando, e aqui é importante que eu vou mostrar para vocês, que a conjunção e, além de ser aditiva, ela também pode ser utilizada com sentido adversativo, com sentido oposto, com sentido contrário. Vamos ver aqui nessa tirinha aqui do Garfield, né? Tem o Garfield e o John, que é um dono dele. E aí o John fala assim, nós olhamos no shopping inteiro e eu ainda não achei um presente para Liz. E aí os dois olham para lá, o Garfield abre aquele olhão. Você gostou da praça de alimentação? E aí o Garfield pensando, né? Cabalando o pensamento. Eu quero morar aqui para sempre. O Garfield, todo mundo sabe que gosta muito de comer, né? Então, praça de alimentação para ele é o lugar mais maravilhoso do mundo. E aí vamos lá na tirinha, na primeira, ó, como é quando o John fala assim, nós olhamos no shopping inteiro e eu ainda não achei. Esse aí não tá somando coisas.
tá o quê? Expressando, depois do E, tá apresentando uma ideia contrária ao que vem antes. Ele olhou o shopping inteiro, não encontrou o presente da Liz. Então, o E aqui vai ser valor semântico, ele vai funcionar como uma conjunção adversativa. Não vai ser uma conjunção aditiva, tá bom? Continuando. E aí até eu coloquei aqui uma explicaçãozinha, ó, nós olhamos no shopping inteiro e quando vocês puderem trocar o E por mas, ó, se eu falasse, nós olhamos no shopping inteiro, mas ainda não achei o presente. Aí, né, a gente encaixou mais aí, conjunção adversativa. Então, o E aqui é um E adversativo, não é um E aditivo, ok? Então, vamos continuar. A terceira conjunção, alternativa, né? São as conjunções alternativas. São conjunções que expressam sentido, né? Aquele valor semântico de escolha ou alternância. Eu gosto muito de explicar que a conjunção alternativa, ela lembra uma gangorra, aquele brinquedo de criança. Quem está em cima não pode estar embaixo, quem está embaixo não pode estar em cima, ou uma coisa ou outra. Não tem como brincar os dois os dois em cima ou os dois embaixo. Não existe, tá bom? Lembra da gangorra sempre. E aí, vamos lá para ler a tirinha dos bichinhos do jardim. E aí tá o bichinho lá, acho que é uma joaninha, né? Tá com seu computadorzinho lá na flor, ó. Tá conectada. Aí ela vai lá, explorar o mundo, na segunda. Ou ficar colada nessa tela para sempre. Aí ela diz, olha, passeio virtual no Louvre de graça. Aí aqui ele tá fazendo uma brincadeira com essa loucura que a gente fica colado no computador. Até passeio virtual agora a gente está fazendo. Nem precisa sair de casa, não precisa nem andar. Você faz um passeio virtual dentro de um museu, pelo computador, pelo celular, né? Falando dessa loucura da tecnologia, né? E aí vamos lá aqui embaixo, ó. Nessa tirinha, a personagem tem de escolher entre explorar o mundo ou ficar colada na tela do computador. Uma coisa ou outra, não pode fazer as duas. A conjunção alternativa ou apresenta a oração coordenada sindética alternativa, tá? Aí tem outras conjunções alternativas aqui, ó. Ou, que é a primeira que eu apresentei, ora, né? Você pode falar, ora jogo futebol, ora jogo vôlei, né? Mesma coisa. Quer dança, quer canta, né? Também são são as três mais usadas, tá bom? E tem outras. Vamos continuar? Conjunções explicativas. Conjunções explicativas são aquelas que expressam o sentido, o valor semântico de justificativa, explicação da oração anterior. Sempre virá uma explicação, uma justificativa depois de uma oração. Então vamos ler aqui, ó. Um trechinho do poema da Cecília Meirelles, chamado Motivo. E aí ela começa, ó, eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. E aí aqui ela está dizendo, eu canto, ela diz eu canto. E aí ela vai dar uma explicação, por que ela canta? Porque um instante existe e a minha vida está completa. Então ela explicou por que ela canta. Então, depois da conjunção porque, vem a oração coordenada sindética explicativa, né? Tá dando uma explicação. E aí aqui, ó, nós temos outras conjunções explicativas. Temos além do porquê, tem o pois, ó. Eu canto, pois o instante existe. Tem porquanto, que é uma conjunção mais formal, né? Mais difícil ver o porquanto, mas também é a conjunção explicativa. Tem o isto é, né? E outras, ok? Vamos para a próxima. Conclusiva. A conjunção conclusiva, as conjunções conclusivas expressam sentido, valor semântico de conclusão, o nome já diz, né? Ou de consequência da primeira oração, né? Uma consequência de alguma coisa que foi feita na primeira oração ali. Vamos ler aqui a tirinha das cobras, ó. Quero o meu é o nome dele, desse aqui, ó. Que conselho você daria ao corrupto que está começando? Aí eu quero o meu fala, lembrem-se, a justiça tarda, portanto, aproveitem. Então aqui é uma
tirinha crítica, né? Esse cenário de política que a gente vive no Brasil, né? Então ele fala, qual conselho, eles dois perguntam, qual conselho você daria ao corrupto que está começando? Ao corrupto, ele nem fala ao político, ao corrupto, aquele que gosta de roubar, né? Lembre-se, a justiça tarda, e aí lembra que tem aquele provérbio, a justiça tarda, mas não falha, lembra? E aí o Queromeu inventou um outro, ó. A justiça tarda, portanto, aproveita. Quer dizer, a justiça demora tanto a acontecer, então aproveita aí, ó, para fazer o que você tem que fazer, né? E aí o portanto aqui vem dar esse efeito de conclusão, de consequência da primeira oração. Então vamos ler aqui, subir um pouquinho para a gente ler melhor. De forma irônica, lembra das figuras de linguagem, né? E aqui é uma ironia que está sendo usada aqui, né? Uma ironia. O autor vai apresentar um provérbio que é finalizado de forma diferente, dando um conselho aos nossos queridos políticos. Olha aí, sendo irônica também. Lembrem-se, a justiça tarda, portanto aproveitem. Então, a conjunção conclusiva apresenta uma oração que é uma consequência da oração que vem primeiro, né? Que vem antes. Então, a gente chama essa oração de coordenada sindética conclusiva, tá bom? Quando eu falo assim, estou estudando muito, portanto, vou passar na prova. Entendeu? Qual é a consequência desse estudo todo meu? Eu vou passar na prova. Perfeito? Então, portanto, vem fazendo isso. As outras conjunções conclusivas que nós temos, além do portanto, né? O pois, logo, por isso, né? Por isso aproveitem, logo aproveitem, e outras. Essas aqui são as que mais utilizamos. Foi? E aí eu até perguntei para vocês, conseguiram relembrar das conjunções e orações coordenadas? Então, qualquer dúvida que vocês ainda tenham, podem me mandar mensagem. Vamos continuar aqui. Segundo ponto da revisão é o gênero conto, né? Que eu também pedi para que vocês fizessem os seus contos. Recebi os contos, gostaria até de parabenizar todo mundo. Os contos estão bem interessantes, tá? Gostei muito. E aí temos as características do conto, que vocês conseguiram colocar de forma bem interessante nos contos de vocês, ó. O que seria um conto? Ó? Ela é uma narrativa linear. Linear por quê? Segue uma ordem, né? Vai embora, linear, como se fosse uma linha, né? E curta, não é longa, né? Você contou uma história daquele dia que aconteceu com você e acabou. Não precisa mais do que isso. Tanto em extensão quanto em tempo, né? Não é muito longo em tantas páginas, nem não é tão longo em tempo. Não precisa passar anos, dias, meses, né? Pode ser um dia só. A linguagem é simples e direta. Simples, como vocês fizeram. Não se utiliza de muitas figuras de linguagem ou de expressões com pluralidade de sentidos. Não precisa de muitas figuras, muitos floreios, nada disso, né? Uma coisa mais direta. Todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho, né? Você vai falando, contando a história, aquela pessoa vai ouvindo aquela história. E ela vai falando, caramba, como é que termina essa história? Como é que termina? E aí você conta o final. E aí surpreende, caramba, foi isso que aconteceu, caramba, meu Deus, entendeu? E termina a história. Envolve poucas personagens, né? Tem poucas personagens, né, na história, 1, 2 ou 3, não tem muitas. E acho que existe esse movimento em torno de uma única ação, né? Em torno daquela história que você está contando. As ações se passam em um só espaço, né? Naquele tempo, a ação se apresenta na casa da pessoa, no shopping onde ela foi, enfim, em um lugar só. Constitui um só eixo temático, né? Só tem um tema, não tem mais de um, e um conflito só. Só tem aquela história ali que você está contando e que a pessoa está prestando atenção, que ela vai se desenrolar e no final você vai dizer o que aconteceu no fim, né? Qual foi a conclusão. A habilidade com as palavras é muito importante, principalmente para se utilizar de alusões ou sugestões, frequentemente presentes nesse tipo de texto. Então, como é um texto curtinho, você tem que envolver o leitor, né? Para aprender ele ficar até o final lendo aquele textinho seu e querer saber o que aconteceu no final. E aí eu coloquei aqui um conto moçambicano, lá de Moçambique, na África. Uma história, né? Quase uma lenda, né? Por que os cães se cheiram uns aos outros? Ele vai dar uma explicação por que os cães se cheiram uns aos outros. Aí vamos lá. Eu vou ler para vocês. Há muito tempo, quando os cães ainda não tinham sido domesticados pelo homem,
viviam organizados em 2 países. Cada país tinha um chefe, e cada chefe gabava-se de ser mais poderoso que o outro. Um desses chefes quis um dia casar com a irmã do outro, mas como eles estavam sempre zangados, o outro respondeu: não quero que seja o marido da minha irmã. O chefe que queria casar ficou furioso, porque gostava muito da irmã do outro chefe. Por isso mandou um dos seus servidores à terra do outro para lhe dizer: se me recusas a tua irmã, eu vou aí com o meu exército e destruo tudo. Quando o servidor se preparava para partir, os conselheiros do chefe viram que ele estava todo sujo. Não tinha lavado a cara e tinha cauda muito suja. Ora, era costume naqueles países uma pessoa ir limpa e bem apresentada quando ia à terra dos pais da noiva pedir-lhes a filha em casamento. Por isso perguntaram-lhe: como se compreende que não tenhas te lavado? Ele ficou muito envergonhado e os conselheiros encarregaram outros servidores de o lavarem muito bem e de lhe deitarem perfume na cauda para que ele cheirasse bem. Quando o mensageiro ia pelo caminho, sentia-se muito vaidoso por ir tão limpo e com a cauda tão perfumada. Por isso esqueceu-se do que ia fazer. Começou a procurar uma esposa para ele próprio e desapareceu sem cumprir a sua tarefa até hoje. É por isso que desde essa altura os cães andam todos sempre muito ocupados a cheirar a cauda uns dos outros para ver se encontra o mensageiro que desapareceu. Você viu que engraçado que é uma historinha curta, né? Como se fosse uma lenda, né? Por que os cachorros se cheiram, né? Que a gente vê os cachorros se cheirando o rabinho um do outro. E aí eles deram essa solução para essa história, né? E aí eu coloquei aqui a fonte de onde eu tirei. É sempre importante a gente colocar a fonte de onde a gente encontrou um texto. Então vamos continuar. Gostou do conto moçambicano? Essa é uma história contada há muitos anos pelos avós aos seus netos neste país, lá na Moçambique, né? Agora vamos às atividades de revisão. Vamos lá, vamos corrigir. Leia a tirinha. E aí eu tenho lá. Esse aqui é o sargento e esse aqui é o dentinho, né? Por que ele é dentinho, né? Com os dentinhos para fora. E aí vai continuar. Vamos começar. Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. E aí o dentinho vai falar: bem, não desista, sargento. Talvez você tenha um talento tardio. E aí o dentinho, tadinho, o sargento tentou tudo com ele deve ser bem complicado de lidar, né? Mas ele não conseguiu. E aí eu coloquei aqui para você, na fala do sargento, há emprego de 2 conjunções, tem 2 conjunções aí. Na primeira fala aqui do sargento, ó. São elas, respectivamente, conjunções, e aí a gente tem que encontrar aqui. Vamos ler de novo, ó. Dentinho, eu tentei e tentei. Olha o E aqui, ó, fazendo a união das 2 coisas, que ele tentou 2 vezes, né? Então, esse E aí é aditivo, perfeito? Vamos continuar. Tentei, mas eu simplesmente não consigo. Olha o mais aí vindo depois da vírgula. Esse mais é o quê? Vai expressar a ideia oposta, né? Ele tentou, mas não conseguiu. Esse mais, então, é adversativo. Então, nós temos uma aditiva e uma adversativa. Letra D. Perfeito? Letra D. Quem acertou? Ótimo. Número 2. A fala do personagem Dentinho, na última tirinha, vai denotar, vai expressar o quê? E aí, o que o Dentinho falou? Ó? Ele diz que tentou e não conseguiu, né? Simplesmente ele não consegue. Quer dizer, Dentinho deve ser muito difícil. Aí ele fala: não desista, sargento. E aí no final ele fala: talvez você tenha um talento tardio. Quer dizer, o problema não é dele, o problema é do sargento. Então, vamos lá para as alternativas. A fala do personagem Dentinho, na última tirinha, denota que ele compreendeu a mensagem do sargento. Ele compreendeu que o sargento aqui está desesperado, que não está conseguindo. Simplesmente ele não consegue resolver a situação do Dentinho. Não é isso, né? Ele percebeu o talento no sargento? Não é isso. Ele não percebeu a mensagem do sargento? Pode ser. Vamos ler a D. Está dando um conselho ao sargento? Não é um conselho que ele está dando. É a letra C, porque ele não percebeu a mensagem do sargento. O sargento quer dizer que ele não aguenta mais ele, que ele vai trocar ele, vai demitir, vai mandar ele para outro lugar, porque está difícil. E ele disse que, sargento, talvez você vai entender depois, mais tarde, o seu talento, quer dizer, não tem nada a ver com isso. Então, realmente, é a letra C. Ele não percebeu a mensagem do sargento, ok? Número 3. Em
relação ao sentido ou valor semântico que cada conjunção expressa, nas orações a seguir, faça a numeração. Então, a gente tem aqui oposição, que é a adversativa, né? Lembra? O mais, o porém, contudo. Tem a adição, que é aquela de som, que soma ideias, né? O e, o nem, mas também. A alternância, que é a alternativa, né? Ou uma ou outra, lembra? A explicação, que é explicativa, porquê, pois, por isso. E a conclusão, que é aquele portanto, o logo, né? Então vamos lá. Letra A. As jovens casando muito cedo, porque começam a namorar muito cedo também. Então, o porquê aqui está iniciando uma frase que vai expressar o quê? Uma explicação. Então, aqui é número 4, tá? B. Os deputados ora preferiam votar, ora desistiam da votação. Quer dizer, eles ou uma coisa ou outra. Ora uma coisa, ora outra. Lembra? Então, aqui a gente está tratando de uma alternância. Número 3, letra B. Letra C. Os jovens querem expressar suas ideias, portanto, precisam de oportunidades. Quer dizer, os jovens querem expressar suas ideias, né? Qual a conclusão que a gente tem? Que eles precisam de oportunidades, senão eles não vão conseguir expressar. O portanto aqui está concluindo, é uma conclusão. Número 5, letra C, número 5. Letra D. As meninas se aproximam dos meninos, mas ninguém As meninas se aproximaram dos meninos, mas ninguém conversou sobre o passeio. Então, o mais aqui, as meninas se aproximaram dos meninos. O que a gente esperava? Que elas conversassem, mas não conversaram. Então, quebrou a expectativa, né? A ideia oposta à primeira, mas ideia oposta, oposição. Número 1, D, número 1. Letra E. As meninas se aproximaram dos meninos e conversaram. Olha a diferença. Elas aproximaram-se dos meninos e conversaram. Duas coisas que elas fizeram. Então, nós temos aqui um E aditivo, adição. Número 2, letra E, número 2. Ótimo, perfeito? Vamos continuar? Número 4. Trecho do poema Como Dizia o Poeta é do poeta Vinícius de Moraes. Maravilhoso, gente. Se puderem ler coisas sobre ele, os poemas do Vinícius de Moraes, vocês vão gostar. Então, leia atentamente e responde a questão a seguir. Como dizia o poeta, quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ah, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Lindo, né? E aí eu sublinhei aqui o verso, porque a vida só se dá para quem se deu. Olha o porquê aqui no início, ó. Então ele está dizendo, como quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. E aí ele vai dar uma explicação. Porque a vida só se dá, ela só se apresenta para quem se deu, para quem se joga nela, não é isso? Então o verso sublinhado apresenta uma oração coordenada sindética, né, porque vem coladinha com porquê, é explicativa, letra D, perfeito? Vamos continuar? A última, eu coloquei para vocês aqui um conto também, um continho curto, bem curtinho. Vamos ler aqui, o burro morto. Um burro morreu bem em frente de uma igreja. Como uma semana depois o corpo ainda estava lá, o padre resolveu reclamar com o prefeito. Prefeito, tem um burro morto na frente da igreja há quase uma semana. E o prefeito, grande adversário político do padre, retrucou. Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Sim, sou eu, respondeu o padre com serenidade. Mas também é minha obrigação avisar os parentes. Então o padre foi bem irônico no final e aí ele quebrou aquela expectativa com a ironia dele. Então, minha obrigação é avisar os parentes, quer dizer, quem é parente aí? O burro é parente de quem? Deixou em aberto aí pra gente pensar. Então, isso é um conto popular, um conto que as pessoas, né, vão falando, essas histórias que vão contando um para o outro, para as crianças, né? Também você vê que é bem curtinho, né? Tem dois personagens, tem o padre e o prefeito só. E o burro, né, que já morreu, coitado. Também tem um burro. Então, vamos lá, número 5. Leia o conto O Burro Morto e marque a alternativa que apresenta todas as características do gênero conto. Todas, lembra? Que vocês têm na apostila anterior também.
Então vamos lá. Narrador personagem. O narrador, quem é o narrador? Quem está contando a história. Ele é o personagem, ó. Um burro morreu bem em frente de uma igreja. Como uma semana depois o corpo ainda estava lá, quer dizer, é alguém que conhece a história, que conhece o padre, que conhece o prefeito, mas não é personagem dessa história. Quem está contando a história não é personagem, tá? Então não é a letra A. Aí também não pode ser letra A porque a narrativa não é longa. A narrativa é curtinha, ó, pequenininho, o texto pequenininho, conto. O tempo também não é alongado, né? O padre conversou com o prefeito deu a resposta e acabou. E muitos personagens? Não tem muitos, só tem 3 personagens, nada disso. Então não é a letra A, a letra B. O narrador onisciente. Lembra do que eu expliquei na última apostila? O que é um narrador onisciente? É aquele pessoa que narra a história, que conhece tudo da história, mas ela não está dando a história, ela está olhando de cima a história e contando para você. Então vamos perceber se não é essa pessoa aqui, ó. Um burro morreu bem em frente de uma igreja, quer dizer, a pessoa viu, né? Como uma semana depois o corpo ainda estava lá, o padre resolveu reclamar com o prefeito. Quer dizer, a pessoa conhece o prefeito, conhece o padre, viu a situação, viu um burro morto, mas ela não está nessa história aí. Então ela é realmente um narrador onisciente aqui. É aquele que vê tudo, mas não participa da história, tá bom? Então, vamos ver se é a letra B. A narrativa é curta? É curta, né? Curtinho o texto. O tempo é reduzido? Também reduzido. O tempo é reduzido, né? Aconteceu tudo num dia só. E poucos personagens. Perfeito. É a letra B, tá? Mas aí vamos matar a nossa curiosidade. Letra C tem narrador observador. Qual é o narrador observador? É aquele que está na história, né? E vai narrar em terceira pessoa, né? Digamos, se fosse o burro não, se fosse o prefeito. O prefeito ia falar, o padre estava lá quando eu falei, ele disse, ele, o prefeito, ele, né? Então vai ser sempre terceira pessoa, ele falou, né? Ele disse. Então narrador, é observador, aquele que observa a história, mas ela tá ali também no meio da história. Normalmente terceira pessoa, né? Ele ou ela, que vai sempre dizer, ele fez isso, ele fez aquilo. Narrativa curta, ok. Tempo alongado? Não, o tempo é curto. Poucos personagens? Sim. Aqui erra em dois pontos. O narrador não é observador e o tempo não é alongado. Narrador onisciente na letra D, ok. Narrativa longa? Não, curta. Tempo reduzido? Sim. Muitos personagens? Não, poucos. Então a letra correta aqui, da número 5, é a letra B, ok? Então, aqui está o gabarito da atividade anterior, vocês corrigirem a atividade que eu mandei antes. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha ajudado essa explicação e qualquer dúvida que vocês tenham pode me mandar. Lembrando que a próxima atividade que vocês vão pegar é o simulado, já colocando essa matéria em prática, tá bom? E dentro do simulado vocês também vão escrever um conto, tá bom? Um conto que vocês vai ser encaminhado uma folha de escrita lá que a diretora vai encaminhar e vocês vão fazer o seu conto e vão entregar junto com o cartão resposta. Perfeito? Um grande abraço para vocês e até a próxima!